Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Pai, no nome de Jesus, está aqui a tua serva, essa mulher que tem te servido, que tem agradado o teu coração. Agora, Deus, que ela seja um canal limpo e transparente, que venha passar por ela a palavra rema, revelada do Senhor. Meu Deus, usa ela, guarda tudo que leva o nome dela nesta terra. Esconde do inimigo, de todo ataque, de todo contra-ataque, de toda seta. Em nome de Jesus, nós apresentamos ela ao Senhor nessa tarde. Usa como o Senhor quer, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. É um privilégio muito grande a gente estar aqui, mas também é uma responsabilidade muito grande, né? Então, antes da gente ministrar, sempre o Senhor ministra a nós. E eu louvo ao Senhor porque Ele ministrou muito, Ele tem ministrado muito na minha vida. Eu tenho pago o preço, né? De tudo que o Senhor eu tenho procurado corresponder àquilo que Deus está pedindo. E cada dia o Senhor tem feito isso na minha vida. Tem feito orações corajosas na presença do Senhor. Até eu tenho me surpreendido. E Ele tem feito. Ele tem que ter coragem, às vezes, sempre, né? Esse capítulo, ele é muito importante. É impossível uma pessoa que queira servir a Deus de verdade e não ter isso claro na sua vida. Qual que é o propósito para o qual você e eu fomos criadas? Parece simples, né? Mas isso é tudo na nossa vida. Porque se isso não estiver claro em nós, para que eu fui criada, quem que eu sou, para onde estou indo, o que eu estou fazendo, tudo fica sem sentido. Eu me deparei com essa questão lá praticamente assim no final da minha faculdade. A gente tinha um grupo, chamava grupo mesmo de terapia. Já era um treinamento para a gente trabalhar com grupo, e era uma matéria optativa, e eu quis muito fazer. E ali a gente sentava no chão, um grupo de umas 10, 12 pessoas, e aí a gente, era uma vez por semana, cada dia era um tema, era uma discussão. E tinha algumas pessoas, como eu, cristã, evangélica e tal, no grupo. Não sei porquê, de repente surgiu alguma coisa de oração, de propósito de Deus, né? A gente falou sobre o propósito de Deus naquele grupo. Aí a professora olhou, o que é isso? Propósito? O que é isso? Aí a gente tentou, né, explicar, né, para que a gente, né, vive e tal. Isso não existe, não. Mas para quem estuda, e principalmente nessa área, a gente entende, né? Muitas pessoas, não todas, ali tem pessoas cristãs também, pessoas que acreditam em Deus na faculdade, professores, mas tem muitas pessoas ali que são ateus, ateias, né, e não acreditam nisso. Acredita sim que a gente nasce, cresce, passa pela infância, adolescência, entra na juventude, arruma um emprego, estuda, trabalha, depois a maioria, né, casa, tem filhos, e depois morre. Aí esse tema, eu discuti ele na quinta-feira com os jovens, tem um grupo de jovens lá em casa, inclusive a Amandinha é líder, né? E aí eu deixei bem aberto para eles estar falando, né, o que eles achavam disso, o que é isso, o que é o propósito da vida de cada um. E eu achei interessante, uma pessoa falou assim, mas deve ser muito esquisito, né, a gente não ter propósito, né, foi até minha filha que falou, esse negócio depois morre, acabou aqui? Então, nós acreditamos, eu creio que, né, nós cremos que nossa vida tem um propósito, não fica muito sem sentido. Vocês viram o Valmor Chagas suicidando? Quantos artistas têm suicidado ultimamente? Tem uns 5 anos, suicidou outra lá em São Paulo, uma atriz famosa, pulou não sei quantos andares.
né? E sempre deixa algum bilhete falando que, né, acabou o sentido, tal. Mas eu creio que para nós, que, né, servimos ao Senhor, isso é bem diferente. Então, é sobre isso que nós vamos falar nessa tarde. Aqui fala, todos nós temos um propósito. O que é isso? Eu andei dando uma olhada, eu tenho alguns livros, porque como eu trabalho na área, a gente depara muito com isso, né, com as questões existenciais, as depressões. Então, eu tenho alguns livros, e aí eu também, esse livro é riquíssimo, esse que nós estamos estudando, maravilhoso. Mas aí eu procurei mais alguma coisa. E aí, o que é isso? O que é propósito? O que é sua aspiração na vida? Sua razão de ser? Qual que é o significado da sua vida? Sua vida tem significado? Ou é como um animal também, que nasce, cresce, uma plantinha, morre? Ou tem algo mais? Sua razão para sair da cama cada manhã. O que te motiva ou não? Como que está você? Você está cada dia mais difícil de levantar da sua cama? Não, está friozinho, está gostoso, né? Está bom para ficar na cama, mas eu não estou falando disso. Eu estou falando aquele peso ao levantar, sabe? Imaginar um dia todo pela frente, como que vai ser, aquele monte de tarefa para desempenhar, quem é mãe, quem tem criança, levar, buscar, como eu já passei dessa fase, eu sei como que é direitinho, né? É o trabalho, né, que às vezes não tem sentido na sua vida. Então, tudo isso fala do propósito. O que é o propósito? E aí eu achei interessante, nesse livro que eu dei uma olhada, que chamou O Poder do Propósito, ele fala isso aqui, ó. Esta é a verdadeira alegria de viver. Utilizar a existência para um propósito, que se reconhece como grandioso. Esgotar a existência antes de ser lançado aos vermes. Ser uma força da natureza e não um egoísta excitado, exaltado. Pequena massa de doenças, injúrias, queixando-se porque o mundo não vai se sacrificar e fazê-lo feliz. Quantas pessoas são assim? Acha, né? Eu convivi assim, com uma pessoa bem próxima, uma tia. Gente, ela tinha tudo. Meu tio era um aposentado, tinha um salarão, ela tinha salário bom de professora, tinha tudo. Mas, gente, sentava perto dela, era uma reclamação total, falava da nora, falava dos filhos e tal, e aquele dinheiro, ela pagava empregada, no final da vida ela pagava 2 cuidadoras, e sempre falando no dinheiro, e porque meus filhos, está vendo, eu dei tudo, já dividi meus bens e tal, sabe? Isso dá para perceber, você percebe isso claramente na vida das pessoas que não têm propósito, sabe? A fala dela é muito voltada no ter, sabe? No manipular, controlar, e também no meu umbigo, né? Não faz, não vem aqui me ver, não cuida de mim, porque eu já fiz a vida inteira. Você percebe isso claramente na vida de pessoas que não têm sentido, que ela não descobriu. Então, não é a idade que faz a gente descobrir o propósito da nossa vida, não é a idade. Tem pessoas que passam pela vida e não descobrem isso que nós estamos falando aqui, que muitas de nós já descobrimos, estamos descobrindo, né? Qual que é o verdadeiro sentido da nossa vida. E eu creio que Deus vai falar com muitas, já está falando, né? Porque nós precisamos ter isso bem claro. E aí, esse George Shaw que falou, é desse livro, é uma pessoa testemunhando sobre isso. A vida, então, como eu falei, a vida começa com perguntas. Não há nada mais que dê forma às nossas vidas do que as perguntas que nós fazemos a nós mesmos, que são essas questões. Sabe, a gente tem ouvido, muita gente acha bonita aquela música do Zeca Pagodinho, muito famoso, parece que ele fez 50 anos agora de carreira, né? Então, sim, ele é muito, mas a gente tem que prestar atenção. Deixa a vida me levar. Né? A gente acha até bonito,
Mas será que isso é uma vida com propósito? Uma vida que é levada? Uma vida que não se questiona? Às vezes está com luta, às vezes está com crise, mas prefere fugir. Porque o que a maioria de nós fazemos é fugir, não é? Fuga na droga, fuga na bebida, fuga no sexo. E quando eu falo sexo, é sexo, não é só o sexo lá fora, não. Tem pessoas que são desenfreadas também sexualmente, né? Fuga em filme, tudo que sai do equilíbrio na nossa vida. A Bíblia fala que a nossa moderação deve ser conhecida de todos. O que é moderação? É o equilíbrio. Você pode gostar, por exemplo, de filme, você pode gostar de esporte, você pode gostar de um monte de coisa, mas tudo que começa, sabe, a ser o centro da sua vida, você pode prestar atenção. Na psicologia a gente fala fuga, e na palavra de Deus é deuses. Deuses. Que está tirando, que está nos enganando, que está nos afastando do verdadeiro Deus, do verdadeiro propósito da nossa vida. Então, isso acontece demais. Então, nós devemos nos permitir ser questionadas. Nessa idade que eu estou, eu já passei até crise existencial, eu tive depressão, já falei, eu não escondo, porque eu sou igualzinha a todo mundo aqui, não sou melhor, nem pior, graças a Deus. Nós somos da mesma natureza. Então, assim, psicólogo tem depressão, médico tem depressão, pastor tem depressão, tem fobia, se não se enxergar e não prestar atenção, a gente vai também do mesmo jeitinho, tá bom? Então, assim, eu passei por isso. Um momento da minha vida que eu achava que eu não ia mais à frente, que eu não ia ver minhas filhas completar 15 anos, que eu não ia ver meus filhos formarem, que eu não ia ver, sabe, a depressão tira toda a expectativa de vida nossa, de futuro. A gente fica assim, né? Chama a sombra, é uma sombra na nossa vida, a gente não vê cor, a gente não vê sentido. Então, eu passei por isso, eu estou falando de uma coisa que eu vivi. E foi a época assim que, aí eu fui fundo nessas questões. Porque eu nasci no lar evangélico, sabe? Quem nasce no lar evangélico é diferente. Eu fico vendo a pastora Marisete falando das questões dela, de casamento, de filho, é tão diferente da gente que nasce, a gente acostuma com coisas de igreja, a gente acostuma com a palavra de Deus e tal. E aí o Senhor permite que a gente tenha que passar pelas nossas crises, para agora eu quero experimentar esse Deus de verdade. Foi o que aconteceu comigo, eu já era bem madurinha, viu? Eu não era adolescente nem jovem, não, eu já estava meia idade. E aí Deus permite que a gente passe pelas crises, para a gente questionar. Então eu passei por tudo isso aqui, ó. Quem sou eu? Me deu uma crise horrorosa. Uma mulher assim, de 40 anos, um pouquinho mais, ligando para a mãe, pedindo socorro para a mãe, pedindo para a mãe falar que me amava, querendo sentido para a minha vida, sabe? O que estou fazendo aqui, não encontrava sentido, já tinha um curso superior, já era pedagoga, já tinha trabalhado, e, né? Olha, não adianta, você pode ter título, você pode ser pastor, quando chega, não tem dinheiro, seu dinheiro vai te ajudar, sim. Procurar um psicólogo bom, um psiquiatra, se for o caso, um bom médico, mas a crise você vai passar. Você vai passar. Sabe por que os remédios não tiram a crise? Eu falo porque eu trabalho, a Lívia também, né, minhas colegas estão aqui trabalhando. O remédio, esses remédios são deixados por Deus, recurso da medicina e tal. E tem que tomar, porque eu tomei. Mas eles não tiram a causa que está lá dentro de mim. Por que eu estou assim? Dá uma amenizada no nosso humor, uma estabilizada, até para o psicólogo trabalhar melhor, te ajudar e tudo, mas o remédio não vai lá. Então, você pode tomar remédio anos e anos e anos. Se você não procurar ajuda de verdade, responder isso para você mesmo, essas questões que não estão fazendo sentido na sua vida, remédio não vai responder, posso te garantir, tá? Então, remédio tem que usar. Eu precisei, porque senão eu acho que eu enlouquecia. Usei durante 6 meses, depois fui, Senhor, glória a Deus, foi uma obra linda que o Senhor fez na minha vida. Porque eu precisava disso, sabe por quê? Até para falar para vocês aqui hoje, de algo que não é teoria na minha vida, é real, tá?
Então, essas questões são muito importantes. O que estou tentando fazer com minha vida? Meu casamento, que família é esta? Que trabalho é esse? Não acho alegria, sabe? E outras como? Sinto que perdi meu chamado na vida. A Valéria falou uma coisa muito interessante semana passada, viu, Valéria? Que nós não somos voluntárias. Eu achei tão legal aquilo, porque muitas vezes a gente fala, eu sou voluntária. Somos mesmo, mas não é só ser voluntário, nós somos chamadas, nós temos um propósito de vida. Então, nós, quando estamos aqui na igreja, ajudando esse ministério da pastora Cássia, pastora Marisete, nessa igreja, não é porque nós estamos, eu vou lá fazer um trabalho voluntário, como a gente faz no Rotary, faz num monte de coisa, que é bom também, porque eu incentivo meus pacientes a fazer isso, também não tem nada de errado com isso. Eu estou querendo dizer assim, mas nós que estamos aqui servindo a Deus, buscando esse sentido, nós não somos voluntários. Nós temos um chamado de Deus. Nós temos um propósito de vida. É muito mais importante do que ser voluntário. Porque tem muita gente sendo voluntário para isso. Sabe? Aquele buraco que não enche, aquele buraco. Né? Aqui é diferente, porque nós estamos servindo a Deus. E em gratidão a Ele, nós servimos ao reino dEle. Como eu estou servindo aqui. Esse momento aqui eu estou servindo ao Senhor. Você também está servindo ao Senhor. Quando eu abro mão de uma segunda-feira, eu poderia estar no meu consultório, a Lívia, as outras, que tem médica, que tem advogados, profissionais liberais, funcionário público, tem tudo. Você poderia estar fazendo outras coisas, não poderia? Mas nós estamos aqui porque nós cremos que nós estamos servindo. Quando a gente fala servindo ao Senhor, é servindo ao próximo, porque Deus é dono de tudo, do ouro, da prata, tudo é dele. Então, em gratidão a Ele, nós servimos no seu reino. Está dando para entender? É diferente do que aquele trabalho, né, que as pessoas vão, às vezes, para dar um significado, sim, né, para encher aquele vazio da sua alma. Nós não estamos aqui porque nós temos um vazio na nossa alma. Nós estamos aqui servindo ao Senhor porque nós somos grata a Ele. Porque Ele já fez tanto por mim, gente. Mas Deus já tem feito tanto na minha vida, que tudo que eu faço é pouco. Eu vou para a África, quero ajudar lá, é pouco. Eu vou ali, né, ontem nós fomos lá lapidando tesouros. Aí eu falei, mais uma coisa que eu quero ajudar, né? Eu achei lindo, falei, vou ajudar. E tudo que eu vou, eu quero. Porque Deus é maravilhoso demais. E eu quero gastar a minha vida, não como aquela pessoa lá, sabe? Que vou morrer, vou virar verme. Não, eu vou deixar um legado. Nós que buscamos o propósito de Deus na nossa vida, nós queremos num legado. Que eu vou deixar algo de bom. O que eu estou plantando, estou semeando na minha vida, na vida da minha família, na igreja, na vida das pessoas que eu sei que eu influencio. Por isso que eu falo que é responsabilidade, porque o que eu falo aqui, eu sei que eu estou influenciando vidas. Né? Isso é um legado. E é maravilhoso a gente saber que não vai acabar. Né? E que ainda, além do mais, vai ter um galardão na vida eterna. Amém? Que a Bíblia fala que Deus é o galardoador daqueles que o buscam. Daqueles que o servem. Então, além dele me abençoar tanto aqui, me dar força, dar graça, alegria da salvação, eu ainda vou ter um galardão no céu, que é coroa, ruas de ouro, mansões celestiais, e estar na presença de Deus e dos anjos, tantas coisas, mas eu quero desfrutar aqui. Tem um versículo da palavra de Deus que é o meu, eu falo assim, que é um lema da minha vida. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu sei que eu tenho um galardão lá no céu, mas eu quero desfrutar de uma família abençoada. Eu quero desfrutar de um casamento abençoado. Eu quero desfrutar do meu trabalho, porque a Bíblia fala que Deus agrada, lá em Eclesiastes, que Deus agrada quando a gente desfruta do suor do nosso trabalho. Tem pessoas que não têm propósito de vida, que não descobriu ainda quem ela não consegue desfrutar. Eu falei no sábado aqui para os jovens, maturidade com Deus, sobre isso, né? Um dos sinais da pessoa que não sabe o propósito da vida dela é que ela não sabe nem desfrutar. Ela tem culpa de desfrutar daquilo que Deus deu para ela, que é o seu trabalho, fazer uma viagem, comprar alguma coisa legal. Isso tudo é bênção. E isso é crer na bondade do Senhor aqui na terra, dos viventes. Lá no céu eu sei que eu vou ter muito mais, galardão, coroa, e todos nós aqui, amém? Quem crê? Mas é muito além do que isso. E aí, outras questões. Cheguei à meia-idade. Eu cheguei. Com êxito, razoavelmente. Graças a Deus. Né?
Fiz 2 cursos superior, especialização, estou exercendo e sinto, assim, um privilégio ajudar vidas. Ainda ganho para isso. Não é bênção? Ainda ganho. Tem paciente que eu também não ganho, mas eu ganho. Então, assim, mas e aí? É só isso? É só isso? Né? Muitas pessoas chegam a isso e depois falam, mas e aí? É só isso? Não tem mais nada? E daí? Né? Tenho crescido espiritualmente. Como conectar meu crescimento com meu trabalho? Muitas das crises também é isso. A pessoa fica assim, ai, trabalho. O que eu vou falar aqui não tem... Gente, o que a gente fala aqui é da nossa experiência. Eu não vou desfazer nada do que a Valéria falou semana passada. Sabe, a Valéria falou da experiência de vida. Ela tem uma experiência de vida totalmente diferente da minha. Sabe, ela falou que ela veio do mundão e tal, né? E converteu. E aí, quando é assim, a pessoa radicaliza, não é, pastora? Não é assim? Fica radical. Eu já não sou assim, porque eu nasci no lar evangélico, né? A gente às vezes quer experimentar lá um pouquinho também, e volta, experimentar um pouquinho do mundo, volta. Não é assim? Agora, quem converte, assim, que já experimentou, sabe, tudo, já frustrou, o casamento quase acabou, a família, né, aquele caos. Aí quando vem, aí radicaliza, e é maravilhoso isso. Não tem nada demais. Mas eu estou querendo dizer assim, que eu acredito que o trabalho, independente de qual que ele é na nossa vida, se ele é feito com amor, bem feito, ele é bênção. Então, assim, se você já é uma mulher que já está realizada profissionalmente, não tem que sentir crise quando a Valéria fala, porque eu gosto e o meu chamado foi ficar lá em casa, cada um tem o seu. A pastora Marisete aposentou, não quis mais. Queria até voltar. Eu falei, pelo amor de Deus, Marisete, fica quieta, vai curtir neto. Não é hora de inventar moda, não. Mas o trabalho é algo bom deixado por Deus, é terapêutico na nossa vida. Tá? Então, assim, se você trabalha e está conseguindo conciliar a sua vida de esposa, vida de mãe, porque a gente consegue, a mulher é esse ser com essas várias competências que o homem não tem. O homem, se é trabalho, trabalho, trabalho. Aí você puxa que vem ajudar a cuidar de filho e tal, mas eles não conseguem, a gente dá conta. Olha, eu estou lá com a minha mãe lá em casa, busquei ela hoje, fica uma semana, e aí eu estou aqui, e sabe, eu tenho um monte de coisa ainda hoje. Mulher tem isso. Então, assim, se você consegue trabalhar, eu só acho, assim, complicado quando nós temos criancinha pequenininha, até 7 anos, sabe? Eu acho que a mulher deveria, graças a Deus, eu consegui ficar um tempo mais com eles, dedicar, que ela chama primeira infância, né? Isso é privilégio, mas se você não pode, mas não se sinta culpada, sabe? Olha, a Bíblia tem um versículo lá em Apocalipse que fala o seguinte, guarda bem o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Às vezes o Senhor já te deu, você já é profissão, uma coisa que você lutou. Aí alguém vem e fala alguma coisa aqui, que pode ser qualquer uma de nós, e você fala, não, mas eu estou totalmente errada. Não é isso. Sabe, nós temos que ter segurança das nossas conquistas. Então, não é tudo que a gente fala aqui, que é tudo para você. O Espírito Santo vai te incomodar em certas coisas, sim. E é para incomodar mesmo. Mas não é para você, sim. Às vezes, sua autoestima está tão baixa, que tudo que nós falamos aqui, você acha que sua vida não tem nada que presta. Não é verdade isso. Tem muitas coisas boas acontecendo, às vezes, na sua vida, e por causa sua autoestima baixa e dessa falta de propósito, você não consegue enxergar. Mas Deus quer sempre estar nos mostrando que tem coisas boas, e segura elas. E se você é uma dessa mulher que já está bem profissionalmente, vai em frente. Tomando cuidado primeiro com você, com seu coração, para você não deixar o trabalho te desestruturar. Sabe aquelas mulheres workaholic, né? Que só trabalham, porque tem demais hoje mulher que quer fugir da responsabilidade da sua casa. Eu conheço mulheres que preferem pagar um salário mínimo para uma babá, ou até um pouco mais, e ganhar quase a mesma coisa lá fora. Sabe para quê? Para não ter que pagar o preço, porque ser mãe é uma das missões mais difíceis da nossa vida. Quem concorda?
Então, isso eu acho que aí está fugindo do propósito de Deus na sua vida. Né? Você abandonar uma criança que é totalmente dependente do seu amor, do seu cuidado, da sua orientação, né? De ensinar, né, aquelas coisas tão boas que a mãe que ensina. Eu nunca abri mão, irmãs. Estou falando por mim. Meu marido, ele tinha condição de pagar motorista e tudo mais, sabe? E nessa fase dos meninos pequenos, para levar, buscar, eu não quis. Eu falei, eu quero levar e buscar, sabe? Porque eu queria ver com os meus próprios olhos, eu queria ouvir o que eles estavam aprendendo, sabe? Aquelas coisinhas erradas também. E aí você está no carro, eles estão todos espontâneos, está soltando. E muitas mães perdem essa oportunidade de orientar, de estar junto, de ver seu filho crescer. E lá na frente vai ficar cheinho de culpa. Eu conheço, porque eu trabalho com pessoas assim. Eu trabalho com médico, com psicólogo, eu atendo todas as profissões. E a gente vê o tanto que as mães, quando dedicam totalmente o trabalho, elas ficam totalmente culpadas. Não adianta. É a realidade. A culpa vem mesmo, porque aí ela fica vendo que ela não está fazendo, que o filho está mal educado, e que na escola também está mal e tal. Então, assim, isso é uma questão que a gente tem que ter cuidado. Mas o trabalho em si não é o problema da nossa vida. O problema é como nós administramos a nossa vida. O nosso trabalho, o nosso casamento, os nossos filhos, tudo que vier às nossas mãos nós devemos fazer conforme as nossas forças e como para o Senhor. Amém? Entenderam? Está entendido? Então, o trabalho é bênção, tá? Mas tudo quando você está fazendo na direção do Senhor. Sou bem-sucedida materialmente, como encontro realização, significado, direção na minha vida. Né? São questões muito pertinentes, que acontecem muito com mulheres bem-sucedidas, entre aspas, mas que não sabem o significado daquilo. Ganha muito dinheiro, né? Ganha mais que o marido. Tem muitas mulheres assim, ganhando mais que o marido. Então, mas a vida não tem significado. Por quê? Será? Saiba quem você é e para onde está indo. Isso fala de identidade e de direção. É tudo que eu estou falando. Identidade é isso. Quem sou eu? E aí eu gostaria de ler esse versículo com vocês, que eu também acho ele tremendo. Marca ele aí na sua Bíblia. Marca, destaca ele. Jeremias 29:11. É um versículo chave na minha vida. Porque ele fala assim, ó, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Isso, quando nós encarnamos isso, essa palavra de Deus entra como rema na minha vida, eu tenho senso da minha identidade, e eu sei quem sabe o que é melhor para mim, que é meu Deus. Ele fala, eu sei o que eu penso, viu? Olha aí, para você, para cada um, Deus está falando. Eu sei que eu penso a seu respeito, viu? Eracilda, Valéria, Maria Helena, Eliane, eu sei o que eu penso a vosso respeito.